Rei William Shakespeare. William Shakespeare foi um poeta e dramaturgo inglês que viveu no século XVI lá na Inglaterra. Ele é reconhecido mundialmente como o maior escritor de peças teatrais de todos os tempos. Ele escreveu 38 peças, 154 sonetos e 2 poemas narrativos. A sua vasta obra é amplamente estudada e adaptada até os dias de hoje. William Shakespeare nasceu em 23 de abril de 1564, em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra. Seu pai, John Shakespeare, era um comerciante de luvas e funcionário público, e sua mãe, Mary Arden, era filha de um rico fazendeiro. Nascido em uma família próspera, Shakespeare frequentou a escola secundária de Stratford-upon-Avon, onde aprendeu latim e literatura clássica, formação que lhe rendeu uma base sólida para a escrita. E em 1582, com apenas 18 anos, casou com Anne Hathaway, que tinha 26 anos, com quem teve 3 filhos, Susana e os gêmeos Hamlet e Judith. Lá por volta de 1590, Shakespeare se mudou para Londres, onde começou sua carreira de ator e dramaturgo. Lá, ele publicou suas primeiras obras impressas, os poemas Vênus de Adonis, de 1593, e O Estrupo de Lucrécia, de 1594. Ainda em Londres, ele fez parte da companhia de teatro Lord Chamberlain's Men, da qual chegou a ser coproprietário. E posteriormente a companhia passou a se chamar Kingsmen, com a ascensão de James I ao trono em 1603. Shakespeare não só atuava na companhia, mas também escrevia em média 2 peças por ano, trabalho que lhe rendeu fama no teatro londrino. Ele conseguiu alcançar sucesso financeiro e prestígio em vida com suas montagens, principalmente porque a sua companhia de teatro tinha o patrocínio real, ou seja, eles eram apoiados pela corte. Após anos morando em Londres, Shakespeare volta para sua cidade natal em Stratford, em meados de 1613, onde viveu até sua morte em 23 de abril de 1616. Ao longo de sua carreira, Shakespeare construiu um conjunto extenso e diversificado de peças teatrais, poemas e sonetos. Seu repertório é caracterizado por personagens complexos, temas universais como amor, morte, política e ambição, usando sempre uma linguagem rica e poética. Sobre suas obras, temos peças teatrais com muita variedade de gênero, incluindo tragédias, comédias, histórias e peças de romance. Alguns exemplos são Hamlet, Romeu e Julieta e Rei João. E também seus poemas e sonetos, que exploram temas como amor, beleza, tempo e morte. Shakespeare escreveu centenas de sonetos e peças, mas algumas merecem maior destaque, como Romeu e Julieta, muito famoso e conhecido até hoje, Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza, A Megera Domada, Henrique IV, Júlio César, Hamlet, Otelo, Rei Lear, Macbeth, Sonetos e A Tempestade. Teseu, Duque de Atenas, Hipólita, Rainha das Amazonas, noiva de Teseu, Egeu, pai de Hérmia, Lisandro, apaixonado por Hérmia, Demétrio, preferido por Egeu como pretendente de Hérmia, Hérmia, apaixonada por Lisandro, Helena, amiga de Hérmia e apaixonada por Demétrio, Filóstrato, mestre de cerimônias na corte de Teseu, Puck ou Robin Goodfellow, bobo e serviçal de Oberon, fadas a serviço de Titânia, Mariposinha, Teia de Aranha e Flor de Ervilha.
Grão de mostarda. Menino da Índia, transformado em elfo por Oberon. Pedro Cunha ou Marmelo, artesão, diretor da peça Piramo e Tisbe, que será apresentada no casamento. Nico Novelo ou Fundilhos, tecelão e fará o papel de Piramo. Tico Flauta, remenda flores e fará o papel de Tisbe. Robin Faminto, alfaiate e fará o papel de Luar. Tombico ou Focinho, funileiro e fará o papel de Muro. Justo ou Aconchego, marceneiro e fará o papel de Leão. Titânia, rainha das fadas. Oberon, ex-esposo de Titânia e rei das fadas. A história se passa na Floresta Encantada nos arredores de Atenas, cenário simbólico que mistura realidade e fantasia. A peça foi escrita entre os anos de 1594 e 1596. Sua primeira publicação ocorreu em 1600, republicada em 1619, após o falecimento de Shakespeare. Mais tarde, foi incluída ao primeiro livro, publicado em 1623. Classificada como comédia, mas também explora temas como romance, aventura, fantasia e drama. Explora a natureza humana, o amor e o poder da imaginação por meio de situações mágicas e cômicas. Teseu, o duque de Atenas, prepara seu casamento com Hipólita e está planejando um grande festival. Entre Egeu, seguido por sua filha Hérmia, seu noivo Demérito e Lisandro, por quem ela está apaixonada. Egeu declara a Teseu que sua filha Hérmia recusa-se a casar com Demérito, preferindo ao invés disso casar-se com Lisandro. Ele solicita o direito de mandar executar sua filha por se negar a cumprir uma ordem paterna. Teseu concorda que é o dever de uma filha obedecer ao pai e a ameaça, exigindo que ela se case com um homem que seu pai escolher ou entre para um convento. Lisandro protesta, mas a lei prevalece nessa situação. Então ele e Hérmia decidem fugir à noite para a floresta que rodeia Atenas, onde eles ficarão à margem da lei e poderão se casar. O casal conta seu plano para Helena, uma moça que está perdidamente apaixonada por Demérito. Esperando ganhar o favor de seu amado, Helena decide revelar o plano para ele. Alguns artesãos e trabalhadores locais tinham decidido representar uma peça para Teseu como forma de celebrar seu casamento. Eles escolhem a peça Príamo e Tisbe e se encontram para dividir os papéis. O grupo combina de se encontrar na floresta na noite seguinte para ensaiar a peça. Um duende, chamado Robin Goodfellow, mais conhecido como Puck, encontra uma fada que serve a rainha Titânia. Ele diz à fada que o rei Oberon está na floresta e que Titânia deveria evitá-lo, senão eles acabarão brigando outra vez. De fato, pouco depois, Oberon e Titânia chegaram e começaram a discutir sobre o menino que Titânia tinha roubado e do qual estava se ocupando. Oberon exige que ela dê o menino para ele, mas ela se recusa. Oberon decide se desforrar de Titânia, colocando um pouco de pó de amor perfeito nos olhos dela. Esse pó mágico fará com que ela se apaixone pela primeira pessoa que ela vir ao despertar. Logo depois que Puck é enviado para buscar o pó, Oberon ouve Demérito e Helena na floresta. Demérito abandona Helena na floresta, deixando-a sozinha. Oberon decide que irá resolver essa situação e ordena a Puck que coloque o pó nos olhos de Demérito quando ele estiver dormindo. Então ele encontra Titânia adormecida e derrama o pó nos seus olhos fechados. Puck vai à procura de Demérito, mas encontra Lisandro no caminho e acidentalmente usa o pó nele. Por acaso, Helena encontra Lisandro e o desperta. Ele imediatamente se apaixona por ela e começa a persegui-la pela floresta. Eles chegam juntos ao lugar onde Oberon estava oculto, observando, e ele percebe o engano. Então Oberon aplica o pó mágico nas pálpebras de Demérito, o qual, após acordar, também se apaixona por Helena. Ela pensa que os dois homens estão tentando atormentá-la por ela estar apaixonada por Demérito, e fica furiosa com as declarações de amor deles. Os trabalhadores chegam na floresta e começam a ensaiar sua peça. Eles trocam as frases das falas constantemente e também erram muitas vezes nas pronúncias das palavras.
Puck, vendo essa cena ridícula, aproveita o momento quando Bottom está sozinho e transforma seu rosto numa cabeça de burro. Quando Bottom se reúne ao seu grupo, todos fogem dele apavorados. Então Bottom encontra Titânia e consegue despertá-la. Naturalmente, ela se apaixona por ele devido ao seu pó de amor perfeito nos seus olhos e o leva consigo. Lisandro e Demérito se preparam para lutar por Helena. Puck intervém, fazendo com que os dois corram em círculos pela floresta até desmaiarem de exaustão. Então ele traz duas mulheres para o mesmo local e faz com que ambas adormeçam. Oberon encontra Titânia e a liberta do encanto. Ele também desfaz o encanto em Lisandro. Pouco depois, Teseu chega com um grupo de caçadores e encontra todos adormecidos no chão. Ele ordena que toquem as trompas de caça para acordá-los. Todos explicam por que estão na floresta, e neste momento, Egeu pede permissão para aplicar a lei e matar Hérmia. Entretanto, Demérito intervém e afirma que não ama mais Hérmia, mas sim Helena. Teseu decide ignorar a vontade de Egeu e fazer com que os enamorados se casem naquele dia diante dele. Todos se retornam juntos para Atenas. Bottom acorda no seu estado normal e acha que tinha tido um sonho muito estranho. Ele prontamente volta para Atenas, onde ele reencontra seus amigos. Juntos, eles seguem para o palácio do Duque. Teseu examina a lista de possíveis divertimentos para aquela noite e seleciona a peça de Príamo e Tisbe. Bottom e o resto da sua companhia representavam a peça, após a qual todos vão dormir. Puck chega e começa a varrer a casa. Oberon e Titânia aparecem brevemente e abençoam os casais que se formaram, bem como seus futuros filhos. Depois que eles saem, Puck se dirige à plateia e pede que desculpem os atores se alguém se sentiu ofendido. Ele também diz que, se não gostaram ou não acreditaram na história que acabou de ser apresentada, devem imaginar que tudo isso não passou de um simples sonho. Sonho de uma noite de verão de Shakespeare pode ser abordado de várias formas pela análise e rica em amor, casamento, sonho, realidade e magia. Vários universos entrelaçados como nobreza, fadas e artesãos. Outra abordagem é tensões e triângulos e rejeições nas relações amorosas e seus desdobramentos, incluindo as confusões e lutas. A peça é cômica, explorando o irreal do amor e criaturas mágicas, paixões não correspondidas, conflitos familiares e temas clássicos de mitologia grego-romana, e contexto histórico do Renascimento pela valorização da beleza. It was war, just a dream. Suspicion always haunts the guilty conscience. The thief sees in every shadow a policeman. Fighting for love is good, but getting it without fighting is better. What's done is done. A rose by any other name would smell as sweet.